Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente na segunda aula do curso preparatório 2021. Como está o seu coração? Pode ficar querendo ter outra aula e outra aula e outra aula, mas não pode dar lugar para ansiedade e inquietação não, viu? Coloque o seu coração e os seus sentimentos na presença de Deus, peça ao Espírito Santo para te ajudar a equilibrar e a aprender a cuidar da sua vida emocional. Não vou dar muito spoiler não, mas nós vamos ter também aqui durante o nosso curso preparatório 2021 uma oportunidade de ouro de aprender mais sobre as nossas emoções, de entender um pouco mais também de quem são as crianças que nós vamos receber pós-pandemia, quais são as práticas na rotina do culto infantil que nós podemos inserir ferramentas preciosas para um bom relaxamento, para preparar a terra fértil que é o coração da criança, viu? Já falei demais, vamos começar a nossa aula então. Eu vou fazer uma oração porque a gente entende que não importa o quanto nós já tenhamos aprendido, somos ovelhas do aprisco de Jesus, dependentes dele para toda a aprendizagem, viu? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, cremos que esta aula é uma permissão, Pai, do Senhor, um sonho, meu Deus, do Teu coração, realizado através, meu Deus, dos nossos ouvidos atentos a esse chamado tão precioso e importante e especial como foi o da primeira aula. Então nós pedimos a Ti mais uma vez, Espírito Santo de Deus, fica conosco, Senhor, nos instrui, nos ajuda, nos molda e coloca, meu Deus, nas nossas palavras, meu Pai, a Sua palavra. Coloca, Senhor, no nosso entendimento a Tua criatividade, o Teu plano e o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, gente? Vamos lá, então. Vamos para o nosso primeiro slide. Aula 2, Educador Cristão. Vamos lá. Educador cristão mediador. Vamos entender? Crianças podem ser salvas. O próprio Cristo afirmou. Vamos pegar a nossa Bíblia então e ler o que está escrito lá em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, o versículo é o 6. Diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Um assunto muito sério para o Senhor Jesus é o reino dos céus. E ele diz que que ao reino dos céus pertence à criança. O nosso papel é essencial. O nosso papel é de mediar, é de dar condições, é de representar Jesus diante do pequenino, é receber de Deus instrução com a palavra certa, com a medida correta, respeitando sempre a faixa etária da criança, o desenvolvimento, a realidade social em que essa criança está inserida, como essa família, as famílias são bem diferentes hoje. O nosso papel é não permitir que nenhum dos pequeninos se escandalize. Esse é o papel de mediador, tá bom? Ainda mais, vamos lá. O Senhor Jesus Cristo as convida para irem até Ele. Vamos ler então Lucas, o capítulo é o 18 e o versículo é o 16. Esse é clássico, né? Todo educador cristão tem que saber Lucas 18, 16, tá bom? Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus foi categórico ao afirmar a quem pertence o reino dos céus. Ninguém pode impedir que um pequenino vá até Jesus. Quando eu, educador cristão, não me consagro, quando eu, educador cristão, não me preparo, quando eu, educador cristão, não me esforço,
quando eu, educador cristão, não penso a respeito do meu propósito de vida, estou impedindo que o pequenino vá até Jesus. Porque nós aprendemos na nossa primeira aula que recebemos da parte de Deus um chamado especial. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel, é mediar, é dar condições, é fazer Jesus conhecido ao pequenino na exata fase em que ele está e que ele vem até nós, tá bom? Vamos mais? Diz ainda, Jesus Cristo também morreu pelas crianças. Aí é Lucas 19, é só ir um pouquinho para frente, nós estávamos no 18, né? Lucas 19, versículo 10. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dentro do plano de Deus, quando Adão pecou, separada foi toda a humanidade, inclusive as crianças. Mas Jesus veio resgatar o que se havia perdido. E nós somos o mediador desse resgate. Entre Deus e a criança, o Senhor Jesus escolheu a você, educador cristão. Vamos continuar? Diz também, o evangelho é para todo o que crê. Isso está escrito lá em Romanos. Agora eu troco a tradução da Bíblia para você, pesquisador cristão. Professor, educador cristão, seja pesquisador, viu? Isso mesmo. O capítulo é o 1º, o versículo é o 16, aqui em Romanos. Diz, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fomos escolhidos como mediadores para que toda criança tenha acesso à presença do Senhor Jesus, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide, então. Entender qual é a importância do educador cristão. Vamos lá? Primeiro, o que é um educador cristão? Um educador cristão foi alguém escolhido por Deus para tornar a palavra do Senhor acessível ao pequenino. Esse educador cristão é capacitado com ferramentas, com criatividade, com bom ânimo, se esforça para que a criança receba o entendimento claro, aberto, do acesso que ela tem ao reino que pertence a ela, que é o reino do Senhor Jesus. Então, você, educador cristão, é alguém escolhido por Deus para ser um obreiro voluntário que trabalha com as crianças que vencem. Olha que maravilhoso! Não, Deus não faz acepção, não há competição, não há separação dentro do ministério. Tia, tio, você também é visto pelo Senhor como um obreiro que precisa ser aprovado. Tudo isso que eu estou dizendo, se trata do educador cristão, viu? Nós somos os facilitadores do conhecimento bíblico na vida da criança. Com a ajuda do Espírito Santo, o trabalho é transformador, tá bom? Vamos lá, continuando ainda, então diz, qual é a importância do educador cristão? O educador cristão, como eu falei, ele facilita o caminho da salvação. Ele auxilia a família na instrução da criança. O educador cristão, muitas vezes vai representar o próprio Senhor Jesus pelo exemplo, pela maneira de falar, pela maneira de se portar. O educador cristão se torna, dentro do ambiente culto infantil, o pastor da criança, viu, gente? Nossa responsabilidade é bem grande. Qual é a sua posição? De mais do que vencedor sobre todas as coisas, de discípulo, aprendiz do próprio Senhor Jesus. Graduado, pós-graduado, doutorado e por aí vai, não importa. Você será sempre servo do Deus Altíssimo. Não há empecilho e impedimento em você conhecer tudo que a ciência tem a oferecer, mas a sua posição deve ser sempre de servo de Deus, para fazer dentro da casa do Senhor qualquer serviço que o Senhor colocar em seu coração e apresentar diante de você. Não é por estudar, por ter experiências, por experimentar a graça de Deus para evangelizar a criança, que você se torna melhor
superior a qualquer outro departamento dentro da igreja. Nós entendemos que a igreja deve funcionar como a Bíblia ensina. Somos um só corpo. Então, qual é a sua posição? Servo de Deus, isso mesmo. Qual é a sua tarefa? É servir ao máximo, é se dedicar colocando o reino de Deus sempre em primeiro lugar, consagrando a sua vida na sua intimidade com Deus, sabendo que quando o Senhor te trouxer à sala de aula, ao culto infantil, a sua chegada na sala de aula, a criança já vai aprender com você, vai conhecer quem é Jesus e muitas vezes, viu, dentro da escolinha, a criança lê a Bíblia através da sua vida. Ela não precisa do livro, precisamos trazer o livro, mas na sua atitude, a criança conhecerá sim a palavra do nosso Deus. Então, tudo isso diz respeito à sua importância, educador cristão. Vamos para a próxima etapa, então? Agora, nós vamos à postura do educador cristão. O educador cristão precisa, acima de tudo, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. Vamos pegar nossa Bíblia, então, e abrir em João, capítulo 14, versículo 16. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse a vocês. É por isso que a tia Ju, nas nossas aulas, sempre diz: seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo. Vamos fazer como Maria, nos assentar aos pés para ouvir a direção do passo seguinte, porque nós estamos na escola do Espírito Santo. Ele é quem vai trazer à nossa memória tudo aquilo que nós temos aprendido do nosso Deus e que vai fazer com que nós sejamos sensíveis até as mudanças no contexto igreja da criança, para que aquela criança, como Deus a vê única, exclusiva, um coração necessitado de salvação, Deus muda todo o contexto por causa de uma ovelha. Como nós temos aprendido, somos ovelha do rebanho de Jesus. E aquele pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele deixou as 99 e veio em resgate desta que havia se perdido e a trouxe de volta. No rebanho há uma grande festa quando uma ovelha retorna à comunhão, tá bom? Então, nós somos escolhidos para sermos cheios do Espírito Santo, para que não seja nada de nós mesmos. Capacidade, habilidade, sabedoria, venha tudo do Senhor e volte para o Senhor, porque é para a glória dele. Vamos lá? Então, o segundo pontinho é ter responsabilidade. Romanos 12, 7. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Acho que nós já lemos esse versículo na nossa aula anterior, numa versão um pouquinho diferente, né? Não foi isso mesmo? Então, aqui diz, ó, se é ensinar, se é o de ensinar, então ensinemos. E nós já entendemos o quanto é grande a nossa responsabilidade e o quanto é importante essa dedicação, que é o que vai frutificar para a glória de Deus. Então, a postura do educador cristão, primeiro, ser cheio do Espírito Santo e ter responsabilidade. Um ponto muito importante agora é ser pontual. Eclesiastes capítulo 3 trata que há tempo para todo propósito debaixo do céu. A nossa pontualidade ela é muito importante para que todo o contexto, escola bíblica, aconteça e flua com a bênção do Senhor Espírito Santo. Nada feito às carreiras, nada feito relaxadamente, nada feito de qualquer maneira. Ler o cronograma, a lição bíblica na hora da aula? De jeito nenhum. Precisamos do preparo. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, tá bom? Mas o professor, o educador cristão, precisa ser pontual. Que hora começa o culto? No mínimo meia hora antes você já deve estar na igreja. E já deve vir com aquele monte de sacola, sabe? Aquele monte de oportunidades de salvação dentro do tema bíblico que você recebeu. Então, ser o canal que Deus quer usar. E Ele, quando Ele escolhe, Ele mesmo capacita com as ferramentas, tá bom? Vamos lá, então? O que mais a gente tem aqui? Ser cheio do Espírito Santo, ter responsabilidade, ser pontual.
O educador deve comandar pelo exemplo, pois somos observados. Eu até disse isso há pouco. O educador cristão é, em primeiro lugar, um obreiro voluntário. Eu também falei sobre isso. Pastor de crianças. Aí a gente conhece o que diz segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. O ministério Crianças que Vencem, ser semeador da palavra de Deus no coração da criança é tão sério quanto trabalhar de obreiro no salão da igreja, quanto ser o evangelista que cumpre o ID nas praças e nas ruas de onde o Senhor nos levar. Cada ministério tem a sua essência, cada ministério a sua importância. No grau de valor, para o nosso Deus, todos os ministérios são essenciais. E não precisamos caminhar separados, podemos caminhar todos juntos. Então, tio, tia, se envolva no máximo que você puder com os outros ministérios, porque o ID não é só para o grupo de evangelismo. Passar o envelope, atender o povo, estar na intercessão, não é só para certos membros. Isso também faz parte da obra de Deus, da qual você foi escolhido para servir. Tá bom? Vamos lá? Continuando então, tudo isso na postura do educador cristão. Não rejeite a oportunidade de servir. Venha ela de onde vier. Venha ela de qual departamento da igreja vier, tá bom? Continuando, o educador cristão precisa estabelecer regras. Então nós precisamos ser, apesar de alegres, mais sérios, responsáveis e colocar os limites. Os limites são necessários para o desenvolvimento da criança. E isso é papel do educador cristão, tá bom? Regras das crianças. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Muito simples. Portanto, façamos tudo com decência e com ordem. Nós precisamos colocar as regras, tá? Sempre vir à aula com a Bíblia. Por mais que eu sei o versículo de cor, para a criança a referência da leitura, de onde vem o texto que eu estou falando, é muito importante. Apesar de termos Bíblia online, a criança não pode perder o vínculo também com o livro Bíblia, Palavra de Deus, Bíblia, conjunto de livros. E aí aqui daria uma aula só sobre este assunto, tá bom? Vamos mais? Então, algo importante no papel do educador, na postura do educador cristão, é estar com a Bíblia, tá? O celular não é ruim, mas ele pode conotar para a criança que você está envolvido com outra coisa. Para a criança, o celular pode representar um jogo. Para a criança, o celular pode representar o WhatsApp. Nós estamos na era da informação e das mídias sociais. Precisamos ter este cuidado. Então, a Bíblia ainda é um livro necessário como uma base para que a criança entenda de onde estão todas as informações que você disse. Como eu dizia, o celular pode gerar um outro entendimento na criança, porque ela pode ligar o celular a um jogo, ao WhatsApp, mas se você tiver com o livro Bíblia, ela tem certeza que você está ali centrada, concentrada, semeando sim o que está escrito na palavra de Deus. É importante na postura do educador cristão. Vamos mais? Ser bastante observador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo 2, versículo 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém, tá? Então, o educador cristão é bastante observador. Ele discerne bem a tudo, mas de ninguém ele é discernido. E como a gente consegue, tia Ju, esse discernimento? Oração, consagração, busca a Deus, estudo, conhecimento, ferramentas, disposição, esforço e alegria em servir, tá bom? Tudo isso está dentro da postura do educador cristão. Diz mais, ó, ser dinâmico, brincar, sorrir, ser alegre e atencioso. Isso está lá no livro dos Salmos, capítulo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Este é o nosso papel, também parte da postura do educador cristão.
E por último, neste tópico, diz: deverá impor limites. Legal, divertido, alegre, mas com regras. O sim e o não são muito importantes no contexto do culto infantil e eles são para a vida da criança, viu? Ainda na postura do educador cristão, não se apegar a um ou a outro, pois o grupo com certeza perceberá. Trate todos da mesma forma. O educador cristão não pode ter queridinho e queridinha dentro do contexto do culto infantil. Aquele que é mais agitado, aquele que é mais quietinho, aquele que ajuda mais, aquele que dá mais trabalho, todos devem ser amados e ter a mesma atenção, porque a criança percebe quando ela é tratada de forma diferente. Nós somos exemplos. Jesus tratava todos da mesma forma, tá bom? Ainda, o educador cristão deve concordar, é muito importante este tópico, hein, gente? Ele deve concordar com a igreja local, para que não haja conflito de propósitos. Deve ensinar as mesmas doutrinas bíblicas e deve estar sob a autoridade do pastor. Quem manda na sua escolinha não é a líder da escolinha. Quem manda na sua escolinha é o pastor da igreja. Ele vai dar contas a Deus pelo rebanho. Ele é a autoridade constituída por Deus aí na sua igreja local. Claro, Deus colocou a líder, Deus trouxe o outro líder para que haja uma organização e para que o pastor encontre os pontos de apoio que ele precisa para servir melhor. Mas a autoridade é do pastor. Nós, educadores cristãos, devemos caminhar juntos. Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo, precisamos estar de acordo com a doutrina da igreja, precisamos estar de acordo com a postura do nosso pastor e não fazer nada dentro do ministério infantil que o pastor não tenha conhecimento, gente. É muito importante para você se apresentar como exemplo diante das crianças, tá bom? E mais, agora nós vamos para a última parte da nossa aula de hoje. Mas fica tranquilo que tem mais coisa boa vindo por aí, tá? A preparação geral do educador cristão. Seja organizado e disciplinado. Para ser disciplinado requer um esforço. Para ser organizado também, mas é necessário para uma boa preparação. Ore enquanto você se prepara. Não deixe para se preparar em cima da hora. Se prepare com antecedência. Dependa do Espírito Santo para guiá-lo. Como nós aprendemos, o nosso professor Espírito Santo prometeu que nunca estaríamos sozinhos ao atender esse chamado, ao levar, esta obra e fazer esta vontade de Deus, esse serviço. Use recursos na preparação. Aí eu termino a aula de hoje desse jeitinho, com você pensando recursos na preparação. Isso mesmo, já é o nosso tópico para o nosso próximo encontro, tá bom? E aí, gostou da aula? Então eu tenho um desafio para você. Grave 10 segundos em vídeo com o seu uniforme. Tia Ju, esse é seu uniforme? Não, este é o meu uniforme da alegria de um encontro especial como este encontro meu com você. Mas qual é o seu uniforme? Na próxima aula eu já vou estar aqui com o nosso uniforme. Você coloca o seu uniforme, grave 10 segundos com um convite especial para as outras tias também participarem junto com a gente aqui. O que a gente faz? A gente publica e este convite seu vai aquecer o coração de alguém com certeza. Olha, que o Senhor abençoe você, o seu entendimento e o seu conhecimento. Lembre-se do que Salomão disse, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, tá? Um beijinho no seu coração, estou aqui para servir junto com você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!